Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rafael falando com vocês, tá? Hoje nossa videoaula vai ser as correções daquelas questões que o professor deixou lá no plural para serem feitas, tá? Na semana passada. Então vamos lá. A primeira questão fala: o termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada às federações e confederações, cujo papel é regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. Aliás, esse é outro objetivo das federações: organizar campeonatos cujos campeões sempre têm em vista o prêmio, que pode ser dinheiro, medalha ou troféus. Segundo os slides, que foram aqueles que eu deixei, que eu vou abrir daqui a pouco, os esportes precisam ter 5 elementos para ser considerado esporte. Então, a alternativa era a seguinte: marcar a alternativa incorreta, ou seja, aquela que estava errada em relação a esses elementos. Então, eu vou abrir aqui agora os slides. Então vamos lá, ó. Vou ampliar aqui um pouco. Então, quais eram esses 5 elementos? Eram as regras oficiais. Utiliza várias habilidades, então para ser considerado esporte ele precisa ter várias habilidades, precisa ser institucionalizado, ou seja, aquilo que estava lá no enunciado, que precisa ter uma federação ou uma confederação. O gesto técnico é muito importante, ou seja, a técnica que você utiliza é importante e é competitivo. Tá? Então esses são os 5 elementos que estavam lá no slide que precisavam ser estudados por vocês. Então agora a gente vai voltar aqui no questionário, então vamos ver as alternativas. Aqui está incorreto. A primeira, ter regra fixa? Sim, é um elemento, ter regra fixa. Precisa ser subordinado a subordinação dessa prática a um órgão oficial? Sim, aqui ó, fala, tem que ser vinculado à federação para ser esporte, ou uma confederação. A atividade tem que ser competitiva? Segundo o slide lá, sim. Agora olha essa última, o gesto motor necessariamente não é importante. Claro que é importante, então é errada. No caso aqui a alternativa D, gesto motor necessariamente não é importante. Por quê? Porque no esporte não tem como você jogar ou manusear um objeto ou realizar o esporte de uma forma desleixada. Você precisa ter um gesto que ele é padrão, tá? Então ele precisa ser executado da melhor forma para você poder levar vantagem contra o seu adversário ou melhorar o seu resultado se for uma prova individual. Então, alternativa 2. Conforme a videoaula, os esportes de marca são aquelas nos quais os resultados da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso, ou seja, o esporte de marca ele precisa ser marcado, por isso que fala marca, tá? Registrado. Então eu vou utilizar um relógio ou uma fita métrica, tá? Ou uma balança para marcar o tempo, a distância ou o peso. Então a alternativa aqui pediu para marcar um esporte que seja marcado desta forma. Então na dama, por exemplo, a dama, quando você joga a dama, você come as pecinhas. Então necessariamente você não está marcando o tempo, a distância ou o peso, você está marcando a quantidade de peças que você consegue comer do seu adversário, assim como é no xadrez. Então no xadrez também você come a peça do adversário. No basquete, o basquete ele não é um esporte de marca, porque o basquete na verdade ele é um esporte de invasão. Porque ele tem ataque e defesa, e qual que é o objetivo? Invadir a defesa adversária para tentar acertar um alvo específico, que no caso do basquetebol é a cesta. Agora no atletismo, que são aquelas provas de modalidades individuais, como na videoaula eu falei que o Usain Bolt ele é um grande recordista nos 100 metros, tá? Então, aqui no atletismo, na prova do atletismo, ele usa assim, ó, o tempo. Então o Usain Bolt ele fez 100 metros abaixo de 9 segundos. Então ele registrou o tempo. Então a alternativa certa é a alternativa C. E o futsal é a mesma coisa do basquetebol, é um esporte de invasão, tá? Só que aqui o objetivo é acertar o gol e proteger o meu gol. Alternativa 3. Conforme a videoaula, os esportes de precisão. Então agora é uma nova modalidade de esporte, tá?
Qual que é o objetivo? O objetivo principal dessa modalidade é arremessar, bater, lançar um objeto. Pode ser uma bola, uma flecha, um projétil, procurar um certo alvo específico, fixo ou em movimento. Entre as alternativas abaixo, esporte que é... Entre as alternativas abaixo, assinale o esporte que é caracterizado como precisão. Então aqui, ó, já marquei aqui a alternativa A, o golfe. O golfe você usa, né, o taco para poder acertar um alvo. Qual que é o alvo do golfe? É um buraco que fica em determinado espaço da região que você joga, que o objetivo é colocar a bola, utilizando um taco, dentro desse buraco. Então qual que é o alvo? Tá? É o buraco no chão. Você usa uma bolinha. O dardo é como se fosse uma lança, tá? Então o objetivo aqui do dardo, ele não é um esporte de precisão, é um esporte de marca, porque o dardo você lança o mais longe que você consegue. Então ele é um esporte de marca, não de precisão. De precisão ele não tem precisão, porque o dardo você pode lançar ele em qualquer local da área específica. A patinação de velocidade, como o próprio nome fala, ela marca a velocidade, também é um esporte de marca. E o surfing, na verdade, aqui ele avalia as manobras, não a precisão, tá? Ele não precisa necessariamente ter um alvo específico. Você não precisa com o seu equipamento do surf, que é a prancha, tá? Que é a prancha. Necessariamente você não precisa lançar ela em algum lugar específico. Na verdade, você é um estilo livre no mar, que você faz as suas manobras acrobáticas e é avaliada por um jurado. Então a alternativa 3 é golfe, tá? 4. Agora falando um pouco sobre o esporte de invasão, que é o mais tradicional, tá? E aí a alternativa pedia para assinalar a atividade que não pode ser caracterizada como esporte de invasão. Então futsal, você invade a quadra adversária utilizando os pés, né? O basquetebol aqui no caso, você também invade e defende a sua área, só que aqui usa a cesta. E o handball também usa o gol, só que a gente usa as mãos. A queimada aqui, que é a alternativa errada, por que é queimada? Aí queimada invade o campo adversário? Invade. Você também protege o seu campo? Também protege. Mas então, professor, por que não é? Porque lembra que o professor falou que a queimada ela não é um esporte, ele é um jogo. Por que ela é um jogo? Porque ela não tem uma federação, tá, que organiza isso. Então não tem uma regra específica. Tanto que a gente pode utilizar mão como gelo, ou mão não gelo, ou você pode colocar morto, ou o morto pode andar na área lateral. Então a regra é independente e ela não é a mesma no mundo inteiro, tá? Então você pode organizar as regras conforme você quiser. Por isso que ela não é caracterizada como um esporte, tá? E por último, a última alternativa, a alternativa 5, conforme o vídeo aula, os esportes técnicos combinatórios, que são os esportes que têm por objetivo combinar a beleza, olha só, com a dificuldade de movimentos acrobáticos. Então, entre as alternativas abaixo, assinale um esporte que também não é caracterizado. Então, é aquele que não faz parte dessa beleza com movimento acrobático. Os saltos ornamentais são aqueles saltos que você salta na piscina de uma altura bem, como que eu posso dizer, significativa. Então, é bem alto. E nessa modalidade aqui, a acrobacia, quanto mais movimentos acrobáticos você fizer antes de cair na piscina, maior é a sua nota. O skate também, quanto maior a acrobacia você fizer com o seu skate, maior é a sua nota. E na ginástica artística também, aqui você usa piruetas, rolamento, estrelinha, enfim. Agora vamos pensar no xadrez, que é a alternativa errada. Qual que é o movimento acrobático do xadrez? Nenhum, na verdade, né? Porque o xadrez utiliza apenas as mãos. Certo? Então essa é a correção do nosso questionário. Se ficar alguma dúvida que vocês tiveram, depois o professor vai sanar com vocês, ou vocês podem tirar comigo depois, tá bom? Abraço, bom descanso para vocês e até as nossas aulas práticas.